projeto Horte Sempre apresenta elaboração e desinfecção de substrato para a produção de mudas. Elaboração de substrato. Para garantir uma boa produção, um dos parâmetros a levar em consideração é a provisão de mudas de qualidade em bandeja. A bandeja é um viveiro portátil, projetado para o transporte para o campo. Eles são leves e fortes. Tem um desenho de célula e permite a extração de plantas com pouco dano nas raízes. Para a produção de mudas em bandeja, deve-se ter um bom substrato ou meio de cultivo. O propósito de um substrato é promover o bom crescimento no espaço limitado do recipiente e as plantas são preparadas para o transplante bem sucedido. Para garantir o bom crescimento das mudas, o substrato deve ter as seguintes características. Deve ser suficientemente denso e firme para manter as plantas durante a germinação e enraizamento. Permitir a fixação das raízes. Seu volume deve ser constante. Se é úmido ou seco, deve reter a umidade suficiente logo da irrigação. Ele deve ser suficientemente poroso para que o excesso de água escorra, permitindo a entrada de oxigênio para as raízes. Deve ter um baixo teor de sais e garantir os nutrientes para a fase de germinação e crescimento. O projeto Horte Sempre tem promovido processos de capacitação de produtores na elaboração de substrato para a produção de mudas em bandeja. Os produtores podem utilizar diversos componentes para elaborar seu próprio substrato, dependendo da facilidade de acesso a eles. Podem ser estrumos de boi, casca de arroz, serradura fina bem curtida, composto, terra preta, fibra de coco, solo da machamba, entre outros materiais locais. Algumas misturas que mostraram os melhores resultados nos processos de treinamento obedeciam as seguintes composições: 50% composto comercial e 50% estrumo de boi. 50% estrumo de boi, 25% de casca de arroz ou serradura e 25% de terra preta, o solo da machamba. Desinfecção de substrato. Desinfecção é a base para a produção de mudas saudáveis. Os componentes de substratos, sejam orgânicos ou inorgânicos, devem ser desinfetados usando métodos como a solarização, vapor ou uso de produtos químicos como hipocloreto de sódio e fungicidas. Para a preparação de substrato para a produção de mudas em bandeja, é recomendável realizar a desinfecção dos materiais por vapor. Para isso, os componentes de substrato a serem usados são colocados em sacos e logo introduzidos no tambor com água fervescente durante 20 a 30 minutos. Logo desse tempo, retira-se os componentes e se coloca numa lona para posterior fazer arrefecer, crivar e misturar os materiais. Para além do substrato,
Os tabuleiros também são desinfetados antes de enchimento com substrato. A sua desinfecção consiste em lavar os tabuleiros com uma solução de água misturada em uma proporção de 2 tampas de cloreto de sódio para 10 litros de água. Depois, deixar num local isolado do solo, para a água escorrer. Recorde-se, para obter uma boa produtividade, precisa antecipadamente obter mudas de qualidade.